capítulo 16, versículo 33. Amém? Evangelho de João, segundo escreveu o discípulo amado Jesus. Peço perdão aos irmãos, estou um pouquinho fanho, um pouquinho aí me recuperando de uma gripezinha, não é? Mas eu acho que eu consigo transmitir o recado de Deus. Amém? Ok. Pode baixar a mão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, vamos ler a palavra. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco, usa o teu servo, usa a tua igreja, manifesta o teu espírito, manifesta a tua vontade, o teu querer sobre nós, de maneira que possamos sair daqui melhores do que entramos. Possamos sair daqui recebendo do Senhor a porção que tu queres nos dar para o crescimento da nossa vida espiritual, da nossa vida como indivíduo, como ser humano, da nossa vida como pai, como mãe, talvez até como filho, como estudante, como profissional, como chefe. Deus, em nome de Jesus, capacita-nos para ouvir a tua voz. Nós assim te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje cujo tema é Ele venceu. Amém? Qual é o tema da nossa mensagem? Ele venceu. Essa verdade traz um peso muito grande para nós, porque é como se tivéssemos acobertado, nós estivéssemos seguros por alguém que tem experiência, por alguém que deu uma garantia para nós, e nós precisamos o tempo todo trazer à memória essa verdade. A verdade de que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu. E o mundo tenta ofuscar, apagar essa verdade, né? A incredulidade, a incerteza. Eu trago uma frase de John Wesley que diz assim: mais do que todos os inimigos que eu tenho, o maior inimigo que eu tenho está dentro de mim, a incredulidade. Nós precisamos vencer vários inimigos, mas um dos maiores inimigos que precisamos vencer é o inimigo da incredulidade. Às vezes você sabe tanto que acaba não acreditando mais em nada. É o perigo do saber demais, tá? É quando você começa a saber tanto que começa a não acreditar mais em nada. Começa a ver que as coisas não têm tanto sentido, tá? Mas a verdade é que o Senhor Jesus sempre deixou muito claro tudo o que iria acontecer com a sua igreja. Isso é um tratado que tem no Evangelho de João, capítulo 16. Ele começa dizendo assim: eu tenho dito isto a vocês para que vocês não tropecem. Ele disse: olha, eu vou dizer toda a verdade para vocês. Eu vou falar aqui algumas coisas que vai acontecer com vocês, que vai acontecer com a igreja do Senhor. E aí ele vai explanando no capítulo 16 todinho do Evangelho de João. Na verdade, o evangelista João vai narrando como ele conversou com eles. E ele vai dizendo: olha, vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão, perseguidos, vocês serão, vou resumir, mortos
por pessoas, até mesmo por pessoas que vão pensar que está adorando a Deus, vocês vão ser, sabe, perseguidos. Mas, em meio a tudo isso, vai vir o Espírito Santo, que vai ser um conselheiro para vocês. Eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai vir, vai ser um conselheiro. Ele vai convencer o homem da justiça e do juízo de Deus. Ele vai convencer o ser humano, tá, do pecado e do juízo de Deus. Mas eu não estou dizendo isso para deixar vocês preocupados, mas eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ficar atemorizados, angustiados, deprimidos, tá? Não fique assim. Porque no mundo eu sei que vocês vão ter muitas aflições. Contudo, tenham ânimo. Essa é a grande mensagem do nosso Senhor Jesus para os seus discípulos naquele tempo. Essa é a grande mensagem. Tenham ânimo. Amém, queridos? E que mensagem pura, clara, mas que muitas vezes, como John Wesley disse, nós precisamos vencer o maior inimigo que há dentro de nós, que é o inimigo da incredulidade. A gente precisa romper com esse inimigo da incredulidade, porque a gente passa por tantos momentos ruins, difíceis na vida, que a gente vai, sabe, deixando de acreditar que ele venceu. Eu quero que você diga para você mesmo, ele venceu. Ele disse, olha, vocês vão ter aflições, sim, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, sabe? Vocês vão passar por dificuldades, eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai estar com vocês. Vocês vão ter aflições, mas coloquem uma dose de ânimo no coração de vocês. Tem versões que dizem assim, sejam corajosos. A versão fácil de ler, né? Ela diz assim, sejam corajosos. A Bíblia de Jerusalém vai dizer, tenham coragem. Só quem tem coragem é quem tem ânimo. Sim ou não? A pessoa quando está desanimada, vamos lá, rapaz. A pessoa diz o quê? Tenho coragem nenhuma. Estou sem ânimo. Mas quando a pessoa está animada, diz, vamos lá, rapaz. Aí a pessoa diz assim, vamos lá. Sabe qual é o combustível da tua coragem? O teu ânimo. O combustível da tua coragem é o teu ânimo. O que vai fazer com que todo dia você continue perseverando vai ser a certeza, a alegria que você vai ter na certeza de que o seu Senhor Jesus disse para você, tenha bom ânimo. Eu venci este mundo. Eu venci esse sistema. E quando ele diz esse mundo, não é os animais, a praia, o que foi criado, o mundo criado, mas é o mundo sistema mundano, não é? O sistema mundano, a maior, sabe, como posso dizer, o maior teatro que está acontecendo na nossa nação hoje é alguém ser condenado ou julgado por um golpe a um prédio. A um prédio que foi invadido por vândalos. E a pessoa ser condenada a um golpe de Estado por um prédio. Como é que eu invado um prédio e é um golpe de Estado? Nosso país é assim. Nosso país está assim. E tem hora que a gente diz assim, como é que pode? Como é que pode? Não é? Deixa eu dizer algo para você, queridos. Suponhamos que todas aquelas pessoas invadissem ali aquela área pública. Da onde era que Bolsonaro voltaria para o governo?
todo mundo tomasse conta ali da onde era que Bolsonaro ia voltar para o governo. Como é que pode aquilo ser um golpe de Estado? Uma invasão a um prédio público é um golpe de Estado. Sabe, são narrativas. A gente vai vendo coisas que vai acontecendo na nossa sociedade que desanima a gente. A nossa justiça, os órgãos públicos superiores, sabe? Então, de onde planejar é executar, não é? E se é que planejou? Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. A gente é bombardeado, cercado de notícias que nos entristecem, sim ou não? Seja na política, seja na nossa família, um diagnóstico, um não, sabe? Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, tenha bom ânimo. Animem-se, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão, sabe? Mas tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo. E Jesus vai dizer isso, sabe por quê? Porque nós precisamos de coragem. Amém? Essa é uma mensagem que traz para nós uma certeza, uma convicção de coragem. Diga, coragem. Eu preciso sair daqui dizendo, eu vou continuar pelejando. Eu não vou desistir da minha vida. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir da causa que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém, queridos? Eu vou me revestir de coragem. E o que Jesus queria dizer para os discípulos era isso. Sejam corajosos. Se revistam de coragem. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Você acha que isso é pouco, meu amado? Você acha que isso é pouco? Eu vou ler alguns versículos aqui para você trazer à memória quem é Jesus. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 2, verso 24. Mas Deus, coloca aí, Apocalipse, capítulo 2, verso 24. Verso 24, tá? Eu acredito que... Apocalipse não. Apocalipse 1:18. 1:18. Misturei aqui os textos. Apocalipse 1:18. Depois Atos 2:24. Veja quem é Jesus. Sou aquele que vive. Leia comigo, a igreja. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades. É somente quem você precisa crer, querido. Veja o que ele está dizendo. Eu sou aquele que... Aquele que diz que você não tem que ter medo. Aquele que disse que você não tem que temer. Mas pelo contrário, você tem que estar com ânimo. Em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às dívidas, em meio ao caos, em meio às incertezas, sabe? Em meio aos diagnósticos ruins, as imprevisibilidades, por mais difícil que você está com ânimo. O pessoal está olhando assim e está dizendo, rapaz, essa irmã é doida. Como é que pode? O louvor está bem alto na casa dela todo dia. Sabe? É o tempo todo ela sorrindo. É o tempo todo ele dando glória a Deus. É o tempo todo ele com um sorriso no rosto, ela com um sorriso no rosto. Rapaz, esse pessoal não fica triste, não. Não, porque ele tem bom ânimo. Amém, queridos? A tristeza vem, mas a gente dá ordem para ela sair. Amém? Amém ou não amém? Vocês vão dar ordem ou não vai dar ordem para essa tristeza sair do coração de vocês? Diga assim, tristeza. Você não tem espaço no meu coração. É sério, diga isso de verdade. Foi um exercício agora, tá bom? Eu vou deixar vocês falar nesse tom fraco, tá? Mas diga com convicção, diga assim, tristeza. Saia do meu coração. Não existe espaço no meu coração para você. Eu tenho um bom ânimo.
Porque o meu Senhor é aquele que vive. O meu Senhor é aquele que estava morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e a chave do inferno. Somente é aquele que você deposita a sua confiança, a sua certeza. Ele está dizendo para você: eu venci este mundo. Aleluia! Eu venci este mundo. Então o Senhor quer nos revestir, em primeiro lugar, de encorajamento, de coragem. Seja corajoso. Vire para o seu irmão e diga assim: seja corajoso. Seja corajosa. Amém? Amém? Seja corajosa, seja corajoso. Não desista na primeira negativa. Não desista na segunda. Não desista na terceira. Seja perseverante. E se aquela porta não se abrir, outra porta Deus vai abrir. Porque Ele é aquele que abre porta até onde não tem parede. A gente canta isso o tempo todo. Não é? A gente cantou aqui: Ele está contigo. Amém? E se teu barco parecer que vai naufragar, Ele está contigo até no meio da tempestade. Eu pergunto a você: ele estava lá dormindo na proa do barco, mas deixou de ter tempestade porque ele estava lá? Não, teve tempestade. Às vezes o diabo diz assim: você está passando por isso, está vendo? Ó, tu só vive na igreja, dá o dízimo, tudo, está passando por essa dificuldade todinha. Cadê o pastor? Cadê os irmãos? Não é? Mas você tem que dizer assim, ó: ele venceu. E eu também vou vencer. Porque eu vivo não pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. John Wesley disse sim, sabe? Mais do que todos os inimigos, eu temo ao inimigo que há dentro de mim. Mais do que todos os inimigos, eu temo ao inimigo que há dentro de mim. Você tem que temer ao inimigo da incredulidade. Não deixe a voz do medo, da tristeza, sabe? É muito fácil a gente murchar, perder a fé, perder a esperança. Exercite sua fé. Amém? Exercite sua fé. Declare a palavra. Anote os versículos que o pastor traz. Amém? Guarde essa palavra, escute no outro dia, bote fazendo faxina, bote trabalhando. Deixe a palavra voltar aos seus ouvidos. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Às vezes você gasta meia hora para chegar no lugar, não bota uma pregação no ouvido. Como é que você quer ter uma fé forte? Você já não tem tempo para ler, nem escuta a pregação? Escuta, amém, querido? Amém? Tem gente que não tem tempo para ler e ainda nem bota a pregação para ouvir. O que é que você está fazendo, querido? Amém? Redime o tempo, aproveita o tempo. Aproveita o tempo para se alimentar da palavra, para que o diabo não venha te atacar. Para que você não fique cauterizado. Olha, o teu Deus é aquele que vive. Ele estava morto, ele diz assim: estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Sabe o que ele está dizendo? Eu venci. Eu venci, agora eu tenho a chave, sabe, da morte e do Hades. É o teu Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Você pode dizer assim: o meu Deus não perdeu o controle. E é por isso que ele dizia: olha, não temam essas tribulações, tenham coragem. Eu venci. Eu venci esse sistema, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, queridos. É o Deus que nós servimos. Atos capítulo 2, verso 24. Veja mais quem é o Deus que você precisa crer. Atos capítulo 2, versículo 24. Veja que coisa extraordinária. No momento, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É impossível que a morte conseguisse segurar ele. Ele ressuscitou porque ele é vida. Amém? Ele ressuscitou porque ele é vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 e 56 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá
a vitória. Graças a Deus que nos dá o quê? Você pode declarar isso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória é Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pergunte assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ela não venceu o Senhor Jesus. Ela não venceu o Senhor Jesus. Ele ressuscitou, queridos. Ele ressuscitou. É por isso que nós cristãos, protestantes, evangélicos, não usamos o crucifixo com ele. Você pode até usar sem ele. Sem ele tem sentido, porque ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, queridos? Então, seja fortalecido no Espírito Santo. Jesus vai dizer: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Então, não deixe as mentiras do diabo entrar no seu coração. Não deixe o engano de Satanás. Não deixe o engano do diabo. Por que eu falo do diabo? O pastor fala tanto do diabo porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele foi a estrela que caiu do céu. Ele feriu a terra. E ele peca desde o início e faz com que os homens pequem contra Deus. O carnaval está aí. Se você vê os ensaios das escolas de samba, vocês vão ver que cada vez mais o satanismo está exposto publicamente, né? É cultura, né? Para eles é cultura. Então, eu quero dizer para você, não deixe as mentiras do diabo penetrar o seu coração. Porque não existe neutralidade. Ou existe luz, ou trevas. Não tem como ter meio termo. Ou a luz ilumina e as trevas são dissipadas, ou quando a luz se apaga, as trevas predominam. Jesus fortalecendo os discípulos em Evangelho de João, capítulo 16. Eu não preciso nem ir para outro texto para pregar. No próprio capítulo 16 já me dá muito argumento para eu falar com vocês aqui. E eu quero falar do versículo 13, quando ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Seja amigo do Espírito Santo. Amém, queridos? Chame a terceira pessoa da Trindade para estar junto de você. Sabe, a gente sai de manhã para a escola, de manhã cedo, leva a Caleb para a escola, para o trabalho. E eu me lembro quando minha esposa sempre disse: Caleb, vamos chamar o Espírito Santo para o nosso dia. Nós precisamos chamar o Espírito Santo para o nosso dia. Nós precisamos chamar o Espírito Santo para o nosso dia. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo vai vir nos convencer. Amém, queridos? O Espírito Santo vai vir fortalecer a minha fé e a tua fé. Você está aberto para ele? Você está aberto para ser fortalecido? Você está aberto para ser fortalecido pelo Espírito Santo? Ele não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e o que foi anunciado a vocês quando estiver por vir. Ele me glorificará, porque recebera do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo vai receber de Jesus e vai trazer para nós. Que coisa extraordinária. Amém, queridos? Estamos falando de coisas profundas aqui. Estamos falando de verdades profundas. Jesus está falando em meio às aflições. O Espírito Santo vai estar revelando o coração de Jesus para você. É em meio à tua dor que o Espírito Santo vai estar revelando o coração dele para você, o coração de Jesus para você. Você está recebendo as revelações de Deus em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades. Talvez você está aqui hoje, mas só você sabe como está a sua vida financeira, sua saúde, seu casamento. Mas o Senhor está revelando a vontade dele para você. Se o Senhor está revelando a vontade dele para você, você está em vantagem. Amém?
você está em vantagem, você está, sabe, recebendo a orientação de Deus para aquilo que você precisa passar. Então, olha, Jesus disse, vai chegar uma hora que vocês serão espalhados. E aí ele falando para os discípulos, tá, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho. O Pai vai estar comigo. Jesus falando com os discípulos, dizendo, vocês vão me abandonar. Jesus sabia de tudo que iria acontecer com ele. Jesus não foi pego de surpresa. Então ele está no controle da tua vida. Amém? Você pode dizer assim, o Senhor Jesus está no controle da minha vida. Assim como ele sabia e estava no controle da vida dele, ele está no controle da minha vida. E ele contou isso para que gerasse confiança nos discípulos. Ele disse, olha, vocês vão me abandonar, eu não vou ficar só, porque o Pai vai estar comigo, vocês me deixarão sozinhos. E o que foi que aconteceu? Os discípulos deixaram ele sozinho. Ninguém ficou com ele. Até Pedro disse, eu nunca estive com ele, fala como uma louca. Todos fugiram, todos ficaram com medo. Jesus sabia de tudo o que estava passando. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia o que ia passar. E ele estava dizendo para os discípulos, vocês vão me abandonar, mas eu vou estar com vocês. E é assim que acontece, sim ou não? A gente abandona Jesus, a gente deixa de crer, a gente deixa de adorar, a gente deixa de dizimar, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de declarar a vitória de Deus na nossa vida, mas mesmo assim ele continua conosco, porque ele tem uma promessa. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou deixar com vocês. Eu vou estar com vocês. Tá? Eu vou estar com vocês. Ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou estar com vocês. Jesus vai estar conosco um dia, irmãos. Isso será extraordinário. Mas eu quero dizer que enquanto estivermos aqui na terra, Ele estará conosco. Amém? Ele estará cuidando de nós, porque Ele é aquele bom pastor que nunca, jamais vai abandonar as suas ovelhas. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso demais, tá? Isso é maravilhoso demais. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que chegou aqui, talvez com o coração pesado, talvez dizendo, Senhor, fala comigo. O Senhor está falando com você, dizendo assim nessa noite. Tenha coragem. Não desista. Não desista. Tenha coragem, tenha ânimo. Declare assim, Ele venceu. Declare assim, Ele venceu. Amém? Eu sei que vocês estão fraquinhos, mas declara mais uma vez com força. Declare assim, Ele venceu. Declara mais uma vez para a vergonha do inimigo da tua alma. Ele venceu. Declara mais uma vez para a vergonha dos demônios agora. Ele venceu. Amém, queridos? Ele venceu. E Ele está dizendo para você, eu venci isso aí, toda a tua dificuldade, eu venci. Tenha bom ânimo. Não saia do seu casamento. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Não abandone o ministério que eu coloquei na tua mão. Não largue a missão que eu coloquei na tua vida. Não diga que o que eu te dei é um fardo. Não, eu vou te ajudar. Amém, queridos? Que coisa linda é saber que Jesus está dizendo, olha, eu vou ajudar vocês. Porque eu sou aquele que vive, eu vivo. Ele disse, eu venci. Aleluia! Eu venci a morte, eu tenho a chave da morte e do inferno, tudo está nas minhas mãos. Não há nada que fuja do controle dele. Aleluia! Você pode glorificar a Ele nessa noite? Você pode dizer, não há nada que fuja do controle dele. Eu estou com o maioral. Eu estou com o Rei dos Reis. Eu estou com o Senhor dos Senhores.
Eu estou com aquele que venceu, que vai abrir o livro, vai desatar os 7 selos. Eu estou com aquele que vai vir buscar a sua noiva. Eu estou com aquele que vai vir lutar a última guerra no Armagedon com Israel. Sabe quem vai defender Israel? Quando todas as nações se levantarem contra Israel, ele vai descer, ele vai lutar a última guerra com o povo dele, querido. Estuda Apocalipse, se matricula na escola Proclamare, querido. Eu quero você lá estudando teologia com a gente. Você precisa conhecer, amém, querido? Deixa de ter uma ferrada, você precisa conhecer, amém? É só para pastor isso? Não, querido, não é só para pastor. Você precisa conhecer, amém? Você precisa saber, tem muitos segredos de Deus que você só vai aprender parando, se dedicando, se debruçando, mas ele vai vencer. Ele vai lutar a última guerra com o povo dele, queridos. Amém? Ele vai vencer a última guerra. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso o apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, espada? Ele vai dizer: estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, queridos, você é maioria. Vira para o teu irmão e diz assim: você é maioria. Porque você está com o maioral dos maiorais. Você está com o rei dos reis. Você está com o senhor dos senhores. Ei, querido, e servo dele vai preso? Vai preso. E servo dele é colocado na cova dos leões? Sim. E servo dele é colocado em fornalha de fogo ardente? Sim, queridos. Aí eu pergunto para vocês: servo dele tem livramento na cova dos leões? E servo dele tem livramento na fornalha de fogo ardente? E servo dele vê os grilhões sendo abertos para ele sair? Servos dele, queridos, Deus está conosco. Ele está conosco. Você pode adorar a Ele nessa noite. Você pode glorificar a Ele nessa noite. Você pode sair daqui dizendo assim: eu creio. O diabo não vai roubar a minha fé. Os problemas não vão roubar a minha fé. Eu continuo declarando que só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Ele venceu. Agora há uma batalha nesta vida. E ele não mentiu, ele foi sincero. Ele disse no começo do Evangelho de João, capítulo 16, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se entristeçam, para que vocês não tropecem. Ele foi sincero, ele jogou limpo. Ele jogou limpo. Ele disse: vai ter aflições. Mas ele disse: eu vou vencer tudo isso. E se você crê em mim, você vai ter coragem de passar por todas essas provações. Porque aquele que vencer, será dada a ele a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Diga: perseverar até o fim. Vai receber a coroa da vida. Jesus disse: o reino dos céus é conquistado com força. É conquistado pela força. Amém, queridos? Não é botando os pés para cima e dizendo assim: eu estou confortável, não. O reino dos céus é conquistado com força. É conquistado com lágrimas. É conquistado com renúncia. É conquistado com provações. É conquistado com, sabe, suando, transpirando. É conquistado com fidelidade. É conquistado com amor. É conquistado com renúncia. Sabe, queridos? É quando eu digo não para o meu eu e digo sim para o Senhor. Quando eu digo reina em mim. Quando eu digo venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Que o Senhor conforte os nossos corações. Essa palavra é uma palavra de conforto e de ânimo. É uma palavra de conforto e de fortalecimento. Amém? Porque são muitos problemas que passamos.
Muitas são, a Bíblia diz, as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Aleluia! O Senhor de todas as aflições vai livrar o justo. Então você tem que todos os dias amanhecer dizendo: Ele venceu. Ele vive. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem um controle de tudo na palma de suas mãos. Os demônios sabem disso, tremem e temem. Porque não há um nome mais poderoso no mundo do que o nome de Jesus. Não há um nome mais poderoso no mundo do que o nome de Jesus. A morte não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E você precisa viver à altura desse Deus que você crê. Você precisa começar a mudar de postura. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste. Aquele louvor diz, não é? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Abatidos, Paulo vai dizer, muitas vezes a gente fica. Porém, o quê? Não destruídos. Amém, queridos? Muitas vezes nós ficamos desanimados, mas não desesperados. Desanimados a gente fica. Meu Deus, vamos lá, Senhor. Eu vou tirar a minha vida. Não. Desesperado, não. Desanimado até fica, mas desesperado, eu vou pular daqui. Não. Desesperado, não. Perplexo. Meu Deus, como é que pode? Né? Mas não desesperados. Abatidos. Mas quando a pessoa... Coitada, não. Coitada não. Eu posso estar até sem sorrir. Mas eu estou viva. Eu estou vivo. Eu não estou destruído. Amém, queridos? E aí eu quero dizer para você, qual é a decisão que você vai tomar hoje? A decisão de romper com essa dúvida, com essa incredulidade, com essa, sabe, falta de confiança, ou você vai passar a viver a vida dizendo assim: Ele vive. Ele vive. Às vezes Deus já providenciou tudo para você, você está querendo desistir, com tudo na mão. Com tudo na mão, você está querendo desistir. Você já lutou tanto, você já batalhou tanto, você já chegou na porta. Primeiro obstáculo, você já quer desistir de tudo. Deus está dizendo assim: eu venci. Você vai vencer. A tua dificuldade é só para aumentar o testemunho. É só para aumentar a glória de Deus. Amém, queridos? Ah, mas por que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões? Por que Deus permitiu, queridos? Porque Deus permitiu. Agora foi Daniel. Não precisa você ir para a cova dos leões, não. Amém, queridos? Porque a história de Daniel é a história de Daniel. A tua é a tua. Amém? Ah, mas quando a gente desobedece a Deus, Deus põe a gente na boca do peixe e coloca no lugar da vontade. Não queira ir para a boca do peixe, não, irmão. Porque Jonas teve a oportunidade de voltar e contar a história. Então a gente não pode querer, então eu vou passar pela história de Jonas. Eu sou o desobediente, eu sou o Jonas. Tem gente dizendo, eu sou o Jonas. Não, querido. Com Jonas foi daquele jeito. Com você o peixe pode engolir e levar. E já era. É verdade. Jonas é Jonas, você é você. Amém? Mas eu quero dizer algo para você. Ele venceu. E ele está dizendo, seja fortalecido. Seja corajoso. Tenha coragem, tenha ânimo. Seja corajoso. Cadê o povo corajoso de Deus? Quem é corajoso fica de pé.
quero chamar o grupo de louvor aqui. Amém.